Vamos gravar. Então, segunda parte de drenagem método Leduc. Estava aqui. Então, vamos lá. Os linfonodos, tá? Então, igual a Eduarda perguntou, vai mudar alguma coisa? Ele vai dar mais ênfase em alguns linfonodos do que o Leduc, que o Volder deu, tá? Então, ele vai priorizar, os linfonodos continuam nos mesmos lugares, tá? Mas ele vai dar mais ênfase em alguns lugares mais do que outros, tá? Então, aqui não mudou nada. E aí, vamos lá. Ó, ele tem uma sequência, tá? O método Leduc tem essa sequência. Então, sempre vai ser de região proximal, tá? Para distal. Então, ele vai começar pelo tórax, tá? Ele passa em mamas, membros superiores, depois membros inferiores, termina com os glúteos e o dorso, tá? Então, a sequência dele é isso: tórax, mamas, membros superiores, membros inferiores, glúteos e dorso. Tá? E aí ele termina pelo dorso. Cabeça, né? Então ele vai dar ênfase em vários grupos ganglionares que estão localizados na cabeça e no pescoço, que até então Volder não dava tanta ênfase, né? Seria o grupo occipital profundo, o grupo mastoide, tá? Tudo isso são grupos conjuntos de linfonodos. O grupo parotídeo, o grupo submaxilar profundo, submentoniano profundo e superficial, tá? Linfonodos cervicais, supraclaviculares, que a gente já viu, infraclaviculares, tá? Ele vai dar muita ênfase nesses linfonodos. Então, ele vai observar, por meio dessa foto que a gente observa, tá? Então, tá vendo? Tem muitos conjuntinhos de linfonodos, né? E aí, ele geralmente vai ter por ênfase que esses linfonodos vão desembocar onde? No ducto torácico, tá? Então, ele drena realmente bastante cabeça e pescoço. Não só priorizando a drenagem facial, mas sim a drenagem corporal quando a gente fala de tronco superior, tá? Então, ele dá bastante ênfase. Aqui, ó, linfonodos occipitais, tá? No mento, maxilar, tá? Então, ele vai priorizar esses grupos. Nós vamos ter que fazer a evacuação desses linfonodos, cabeça e pescoço. O que o outro método, o método Volder, não priorizava. Priorizava o máximo aqui até supraclavicular, tá? Aqui não, a gente vai dar bastante ênfase em cabeça e pescoço. Então, aqui ele falou todos os linfonodos, tá? Parotídeos, subparotídeo, né? Então, tem várias cadeias de linfonodos, cervicais transverso, occipitais, esternocleido, tem linfonodo, certo? E aí a gente vai precisar fazer evacuação desses linfonodos também. E desemboca sempre no ducto torácico. Os membros superiores não vão ter os linfonodos supratrocleares, linfonodos axilares, de cubitais, que vocês já conhecem, tá? Os trocleares, infraclavicular, tá? Então, tá próximo aqui, tá próximo do cubital, aqui da tróclea, tá? Mas tá nessa parte aqui mais posterior, mais medializado, certo? Então, continua axilar, mantém cubital e aí vem um pouquinho para a tróclea, tá? Tróclea do meu cotovelo, que seriam os linfonodos dos meus membros superiores. Os inferiores mantém, né? Os inguinais, o poplíteo, tá? E ele acrescenta a importância, tá? Dos maleolares internos, tá? Então, próximo ao maléolo, os maléolos, essa parte interna, ele vai fazer também a evacuação desse grupo de linfonodos. Sintomas e sinais do edema, né? Então, o edema é caracterizado pelo excesso, tá? O líquido existe no meu interstício. O grande problema do edema é o excesso de líquido, tá? No espaço intercelular.
Então, lembra que eu falei do venoso, né? Meu capilar venoso, ele vai ter uma diminuição da pressão oncótica, né? Então, se essa diminuição da pressão oncótica acontece, ele não vai conseguir chamar essa água, né? Quando tem muita pressão oncótica, quando tem muita proteína, a água vem. Mesmo que sobre um pouco, pelo sistema linfático terminar de carrear, o aumento dessa pressão oncótica faz com que essa diferença de pressão hidrostática a pressão oncótica está alta, a pressão hidrostática está baixa, essa pressão de proteína vai chamar a água para onde tem mais proteína. Agora, se ela está baixa, não vai ter muito desequilíbrio, né? A pressão oncótica está baixa e a água do interstício não tem essa pressão para retornar sozinha, ela precisa dessa diferença de pressão, tá? Então, se tem mais proteína, vai chamar mais água. Se tem menos proteína, a pressão que vai fazer, não vai chamar tanta água, né? E aí vai fazer com que ocorra o quê? O edema, porque o interstício vai ficar cheio de água, porque não tem muita pressão, não tem muita proteína ali, não tem muita pressão de proteína para chamar a água que está no interstício, fica ali o edema ali no meu espaço intersticial, tá? Quando tem muito aumento da permeabilidade capilar, isso acontece muito em questões de inflamação, então eu vou aumentar a permeabilidade capilar para permitir com que minhas células de defesa vá até aonde tem sinais de inflamação. E com isso gera o quê? Esse edema, tá? Aumento da pressão hidrostática, né? Então tem muito líquido. Lembra que eu falei que aonde tem corte, aonde que tem micro-organismo, chama água para nutrir, né? Esse plasma rico de nutrientes, os linfócitos, né? Vai chamar para aquele local. Então, aumentou bastante essa pressão hidrostática ali para eliminar todos aqueles micro-organismos. Vai gerar edema, né? E outro fator que vai fazer com que esse edema seja presente é a retenção de sódio, né? O rim não consegue eliminar todo o sódio. O meu corpo fica rico com esse sódio. O sódio também vai o quê? Vai chamar essa água para onde ele está. Se for dentro do endotélio, vai chamar. E aí aumenta a minha pressão. E aí gera edema, tá? E aí faz com que, aonde esteja esse sódio, por exemplo, o sódio está dentro do endotélio, tá cheio de líquido dentro do endotélio. O sódio está mais no interstício, tá cheio de líquido ali. Então faz esse desequilíbrio ali desse líquido. E aí faz com que eu tenha edema, certo? Então, os fundamentos da drenagem linfática pelo método Leduc, né? Então, ele vão ter principalmente dois tipos de manobra, tá? Não que eu só tenha esses dois tipos. Não, eu posso utilizar, por exemplo, uma manobra que a gente chama de bracelete, tá? Bracelete. Então, como se eu pegasse aqui, envolvesse uma perna, né, com as duas mãos, e aí eu vou fazer chama bracelete. Por que eu posso fazer essa manobra também? Quando eu tenho por exemplo, para mim não fazer tantas manobras com o meu corpo, com a minha mão, eu posso pegar e já otimizar essa drenagem, tá? Eu posso fazer o processo de evacuação, mas com as duas mãos, ao invés só de uma, tá? Então, eu vou ter manobras de evacuação e captação principalmente, mas eu posso otimizar outros tipos, que seriam movimentos circulares e movimentos de bracelete, tá? Leduc me permite isso. Mas os fundamentos da drenagem dele são apenas duas técnicas, que seria a evacuação dos meus linfonodos, então eu preciso esvaziá-los antes de aumentar o fluxo, tá? Então, eu preciso, a manobra de evacuação, o aumento do fluxo linfático e o maior direcionamento da linfa para os linfonodos, tá? Para mim conseguir liberar aquele fluxo ali e fazer as manobras de captação, né? Vou simular um bombeamento, que seria mais para leve, tá? Dessa pressão tissular leve, fazendo com que os restos metabólicos sejam direcionados para os capilares linfáticos e assim vão esvaziar aqui aquele processo para receber mais líquido, tá? Então, seria basicamente isso, manobras de evacuação e manobras de captação, que seria esse bombeamento, simula esse bombeamento.
Efeitos no organismo, né? Então, a drenagem vai ter vários efeitos no organismo em si, vão ser benéficos, a maioria deles. Então, vamos lá. Os efeitos podem ser defensivos, né? Então, melhora a resposta imunitária das regiões tratadas, né? Consigo melhorar, quando eu tenho maior presença de linfócitos, são os linfócitos que vão produzir os anticorpos, tá? Então, melhora a resposta imunitária daquela região que eu estou tratando. Tem um efeito neural, que eu vou estimular o quê? Meu sistema nervoso vegetativo, né? Efeito sedativo, com diminuição de dor, né? Então, eu vou estimular ali o parasimpático, vai fazer um efeito sedativo com diminuição de dor. O efeito muscular, que seria devido ao toque bem leve, né? Então, o toque ele tem um sentido único, ele tem a pressão, sempre tem que respeitar 40 milímetros de Hg, nunca posso ser superior a 40 milímetros de Hg, tá? Então, essa pressão não ultrapassa, não é uma pressão que vai ocluir, tá? É uma pressão que vai respeitar até 40 milímetros de Hg. E essa pressão é leve, né? Essa pressão leve, porque se essa pressão for muito forte, eu vou colabar os meus vasos e não vai ter nenhuma permeabilidade capilar, não vai entrar líquido, vai ficar colabado ali, vai impedir o fluxo, tá? Então, quando eu faço essa pressão, que ela vai até 40 milímetros de Hg, tá? Eu tenho o toque leve, eu vou relaxar essa musculatura estriada e potencializar a musculatura lisa. Lembra que eu tenho linfonodos que vão estar retirando o líquido dos meus órgãos, né? Então, se eu retiro o líquido desses órgãos internos, eu vou estar potencializando a ação dessa musculatura lisa, tá? Vou ter efeitos drenantes, né? Então, o próprio sistema linfático ele já é um sistema drenante, tá? Mas quando eu faço a drenagem, eu vou estimular essa drenagem de toxinas e vou tirar o excesso do líquido intersticial, né? Promovo melhora nas respostas e melhora ali o fluxo, né? Quando eu melhoro o fluxo, diminui dor também. Particularidades dessa técnica, né? Então, eu não inicio a drenagem linfática pelo pescoço, pelo contrário, eu termino no pescoço, tá? Eu vou associar basicamente as manobras de captação ou reabsorção e evacuação e termino com bandagens elásticas para complementar a drenagem. Principalmente quando o paciente drenado for um paciente oncótico, tá? Foi um paciente que passou por tratamento de câncer, tá? Então, eu vou priorizar essa drenagem, a gente chama de pressoterapia, essa pressão por meio dessas bandagens elásticas e bandagens não elásticas, porque eu quero melhorar, eu quero otimizar a minha drenagem, né? Porque pensa, o tempo todo o sangue está circulando, a linfa está circulando. Então, às vezes, eu termino o processo ali de drenagem, vai passar algumas horas, vai estar cheio de líquido ali de novo. E quando eu faço a pressoterapia e ativo a minha musculatura, eu consigo um efeito melhor que eu ia conseguir da minha drenagem linfática só manual, tá? Eu otimizo a minha drenagem linfática. Principalmente em pacientes oncóticos, que passam por tratamento de câncer, tá? Principalmente. Fisiologicamente, eu não precisaria usar, tá? Mas como o paciente, às vezes, teve um pouco de linfonodos retirados, né? Se a gente for pensar em câncer de mama, ele precisa... passou por uma radioterapia, teve a parte dos linfonodos também queimados, alguma parte do meu sistema linfático foi realmente destruído. Então, eu preciso otimizar essa drenagem. Eu preciso me beneficiar por mais tempo com o efeito dessa drenagem. E aí, eu utilizo a pressoterapia. Seja ela por bandagens elásticas, seja ela por bandagens inelásticas. Então aqui é um exemplo, tá? Que eu utilizei de bandagem elástica. Essa técnica se chama espiral taping. Espiral taping, tá? O espiral taping, ele tem por função otimizar o sistema linfático, né? Então, drenou-se e colocou a bandagem, tá?
Essa primeira foto é um pós-operatório de cirurgia plástica. Essa segunda foto é um pós-operatório de cirurgia ortopédica, tá? Então, eu vou ter feito nos dois casos cirúrgicos, tanto na cirurgia estética quanto na cirurgia de recuperação osteomuscular, tá? Então, nesses dois casos, a gente drena, faz a drenagem local, Leduc nos permite fazer a drenagem local, e eu termino a minha técnica colocando a bandagem elástica, de forma espiral, tá? Que aí eu tô... esse tipo de drenagem me prioriza a minha otimização do meu sistema linfático, tá? Faz com que essa drenagem dure por mais tempo. Ui! Desculpe-me. Passará. Vamos lá. Essa aqui, ó. O que ela tem diferença da outra? Quem sabe? O que as duas se diferem? Menos Essa daí cobre mais o tecido, o Cristine? Não, ela comprime mais, Eduardo. Ela tem menos elasticidade. Ela vai apertar mais, vai gerar mais pressão, né? Então, no caso, que eu queira dar mais ênfase, que eu queira fazer uma pressoterapia com exercício, essa aí vai ser mais rígida, tá? Mas eu também tenho que respeitar, não pode ficar muito, muito apertada, tá? Ela tem que gerar uma pressão, tem que manter essa drenagem por mais tempo, mas essa aí é uma bandagem inelástica, tá? Ela não tem tanta elasticidade como a bandagem que a gente viu na foto anterior. Indicações então da drenagem. Tratamento oncológico sob indicação, né? Paniculopatia ou edematoso fibroesclerótico, que seria a celulite, tá? Drenagem de líquidos ricos em proteínas e toxinas, estágios dolorosos e avançados, então a celulite de grau 1 a grau 4, tá? Tudo a drenagem tem indicação, tá? Porque é um desequilíbrio, né? Então, uma inflamação no tecido adiposo. Se tem inflamação, chama mais líquido, gera edema, e aí só vou piorando ali. Não deixa o líquido circular, não deixa o sangue oxigenar, não deixa a parte da... tecido... A hipoderme não regenera, só inflama, e aí a celulite só vai piorando. Então, o caso da drenagem é isso, é para equilibrar ali as minhas pressões. E eu consigo fazer com que o meu tecido ele seja mais o quê? Nutrido, ele respire, né? Lembra? Se a gente for pensar, a gente vai ver mais a fundo a celulite, mas só para adiantar, um dos fatores que fazem com que a celulite piore seria o quê? Roupa apertada, não é? Então tá tudo muito preso, tá? Falta de circulação, falta de caminhada, falta de exercício, tá? Então o líquido fica ali, ó, retesado. E ali só vai piorando, tá? A drenagem vai fazer com que esse equilíbrio hídrico melhore ali os processos de recuperação tecidual. Pós-cirurgias... Pode falar. A professora, minha mãe falava assim que quando eu era nenenzinha, eu já tinha celulite. Que já havia celulite, apertasse assim a perninha, já havia celulite. O bebezinho é gordinho, tem descida de pouso, mas não é celulite de inflamação, não. É descida de pouso que a gente via. Mas depois sumiu, com certeza. Não ficou de celulite desde a fase do bebezinho até a hoje, não senhora, não. Piorou certa fase, né? Principalmente depois da puberdade. Tá até agora a celulite aqui na minha perna. Até agora você conseguiu ela agora, engraçadinha. Tá?
O bebezinho tem tecido adiposo também, né? Mas não é celulite dolorosa de inflamação, não. É só tecido adiposo ali aparente. Então, tá. Então, é isso. Pós-cirurgia plástica, né? Mamoplastia redutora, rinoplastia, lipoaspiração, né? A maioria das cirurgias plásticas, principalmente quando o médico indica, né? Tem alguns casos de silicone que os médicos pedem para evitar, para não estar ali removendo, às vezes descaracterizando o local da prótese, né? Onde a prótese teria que ficar. Mas a grande maioria das cirurgias plásticas tem indicação de drenagem sim, tá? Insuficiência venosa crônica, obesidade, e eu posso... essa obesidade, quando a gente fala de obesidade, é aquela obesidade que a pessoa tem aquele edema, né? E aí eu faço quando eu removo esse excesso de líquido, eu dou mais tônus para esse tecido, tá? Ele respira melhor, ele fica mais com vigor, tá? Mastodínia, né? Que seria essa tensão mamária na fase de ovulação, TPM, tá? Tudo isso é indicativo de drenagem. Deixa eu admitir esse povo que está atrasado. Oi, Amanda, você saiu e voltou? Vamos lá. Contraindicações, né? Lembra que eu falei que vai aumentar a pressão, vai gerar mais líquido no meu organismo, né? Então, a gente sabe que não posso fazer insuficiência cardíaca descompensada, infecções agudas, né? Então, por exemplo, vocês conhecem uma doença que se chama erisipela? Erisipela. Sim. É um streptococcus que ele vai entrar em algum agente que esteja aberto, tá? E ele vai gerar muita infecção. Eu não posso drenar aquele local, porque eu tenho um agente ali que se eu jogar ele na minha corrente sanguínea, ele vai parar em outros lugares, tá? Então, infecções agudas, eu não mexo, tá? Porque tem esse agente externo ali que tá fazendo todo o patógeno ali da situação. Insuficiência cardíaca descompensada, porque eu vou aumentar o trabalho do meu coração, né? Flebites que estiverem muito intensas, trombose de forma alguma, eu posso realmente remover algum trombo, deslocar algum trombo, algum êmbolo. Hipertensão descompensada, lembra? Aumenta a pressão arterial. De forma momentânea, sim, mas eu aumento, tá? Afecções na pele, feridas abertas, tá? Não vou mexer. E qualquer sensação de mal-estar que o paciente venha apresentar. De novo, 10 minutos. Então, as nossas referências foram tiradas desse livro aqui. Eu vou postar lá no AVA. Tem uma forma que a gente coloca assim, ó, minha biblioteca virtual. E aí já cai no livro. Tô ficando esperto nesse AVA. E aí eu vou pôr a página e a página lá e vou colocar a citação e vocês já vão cair direto, tá? Mas foi esse livro aqui. Tem na biblioteca virtual. Drenagem linfática, tá? Primeira edição, da Fernanda Oliveira, certo? Unidade 3, página 77. Pode olhar lá que tá lá. Viram? Eu já vi dela, eu utilizava ela como atadura no tornozelo para jogar. É inelástica, né, Paula? Ela faz meio que uma pressão. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Cristine, Sim. é uma dúvida a respeito do trabalho de queimaduras, aquele vídeo. É para entregar que dia? 16 de setembro. Ah, sim. Aí, Cristine, tipo assim, é mais para prevenção em crianças, né? Tipo assim, não precisa falar de todos os tipos de queimadura, não. Tem que ser mais voltado para criança, né? Lembra que a gente falou que é de forma lúdica, mas quanto mais tipos de queimaduras eu falar, mais meu trabalho vai ficar rico, né? Que eu tenho as queimaduras químicas, as térmicas, as elétricas. Então, um trabalho bom seria um vídeo que não ficasse muito extenso e que abordasse as queimaduras elétricas, as queimaduras químicas e as queimaduras térmicas. Porque as crianças estão dentro de casa, né? Então tem que abordar. Quanto mais abordar, mais rico vai ficar o trabalho. Entendeu? Ah, sim, entendi, Cristine. E um vídeo com
de forma lúdica que as crianças vão entender, né? Até as meninas perguntaram, pode ser cartilha? Muitas das crianças não sabem ler ainda. Não pode ser cartilha. Tem que ser de forma com que as crianças entendam. Vídeo mesmo. Ah, sim, entendi, Cristina. Entendeu? Mais alguém, alguém com dúvida? Não? Então, semana que vem vocês entram na semana de prova, primeira VA. Não vamos ter aula síncrona, tá? Preciso que vocês entreguem esse trabalho até dia 16. E o que mais? Isso, não vai ter aula síncrona. Amanhã tem aula prática. Ok, tchau. Cristina, a senhora vai colocar os slides lá no liceu ou a senhora já colocou? Já coloquei, só não coloquei da aula de hoje. Ah, sim. Então tá, obrigada. De nada, tá tudo lá. Depois coloca isso no... Professora, repete e vê que a roupa amanhã é tênis mais uma calça flexível, né? Sapato fechado, máscara, tênis, sapato fechado, jaleco e calça flexível. Amanhã, Tá bom, obrigada. Amanhã vai ser que jeito a aula? A aula de quê? Não entra se tiver de short. Aula de quê amanhã? Dermato, queimaduras. Queimaduras, né? Uhum. Então tá. Então tá bom. Então tá, pessoal. Qualquer coisa vocês mandam mensagem. Fiquem com Deus. E até mais, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, professora. Até mais.